Quero lhe dar boas-vindas a este canal. E se você ama a palavra de Deus e deseja ajudar na propagação do reino de Deus no coração e vida das pessoas, não deixe de dar o like e se inscrever para que o YouTube envie este e outros conteúdos do canal para mais pessoas, alcançando vidas através da luz de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus, pela tua colaboração e Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Como é doloroso constatar que o amor das pessoas está esfriando ano após ano. Percebe-se que as pessoas em geral estão cada vez mais sem empatia e compaixão. Claro que não são todas as pessoas, mas não há como negar que a empatia e compaixão estão diminuindo cada vez mais e mais. Pensamos menos no próximo. Há muitas pessoas sofrendo esse esfriamento do amor. Idosos, crianças, os mais vulneráveis estão sendo abandonados e agredidos. E nos perguntamos o que faremos. Como conseguiremos caminhar num mundo em que a perversidade aumenta diante dos nossos olhos? É muito doloroso quando necessitamos de uma palavra de apoio, de compreensão, de um abraço e só encontramos frieza e distanciamento. Primeiramente, para que possamos aprender a lidar e nos resguardar deste tão terrível e eminente fato que se constata dia após dia, que as pessoas estão sem dúvida mais frias e duras. Devemos, antes de tudo, recorrer às Sagradas Escrituras, que nos explica a razão de tudo isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, está registrado que devido ao aumento da maldade nesse mundo, o amor de muitas pessoas se esfriará. E na carta de Tiago nos dá a direção certa para que nós também não venhamos fazer parte deste terrível quadro que se encontra a maioria das pessoas. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Os fiéis a Cristo entendem a falta de amor de outras pessoas, mas não se rendem ao pecado e às promessas deste mundo caído. Pode-se observar que a Bíblia está falando sobre o amor por Deus e pelos outros, ou até mesmo ambos. Há uma passagem no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 ao 8, que nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E por essas palavras podemos fazer uma importante reflexão de como estamos procedendo diante de Deus e do nosso próximo. Vejamos agora algo bem verdadeiro e que é um fato que se pode constatar muito frequentemente. Muitas pessoas não se amam, mas buscam ser amadas por outras. São várias as pessoas que não se amam, mas também não amam outras pessoas.
Muitas pessoas se isolam, ou por não querer amar, ou porque não se sentem amadas. E isso é um problema seríssimo que causa consequências devastadoras ao extremo, como é o caso do suicídio, cada vez mais frequente nos dias atuais, infelizmente. Amar é nos comprometer conosco, com Deus e com o nosso próximo. Muitas vezes buscamos solução para essas questões tão delicadas em lugares e pessoas que só irão nos confundir, desequilibrar ainda mais, atrasando a nossa cura, seja ela sentimental, espiritual, etc. Portanto, é na palavra de Deus que encontramos consolo, resposta e o correto direcionamento para a nossa vida e anseios do coração. Deus deseja ser buscado pelas suas criaturas. Ele está pronto para nos atender em nome de Cristo, se o que desejamos é o melhor para a nossa segurança espiritual, pois o Senhor conhece o fim de todas as coisas. Devemos confiar nele sempre e orar sem esmorecer. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Vença a tua ansiedade crendo nessas palavras que Deus é presente e conhece os anseios do nosso coração. Parece que a maioria das pessoas andam alienadas. Entramos no trem, no metrô, no ônibus e vemos que as pessoas parecem querer e insistir em não manter qualquer contato. Estão sempre, o tempo todo, com a mente e os olhos grudados na tela de um celular. Isso é muito frustrante e desanimador. Em Hebreus, capítulo 13, nos é aconselhado sermos constantes no amor fraternal, na empatia e compaixão uns pelos outros. E é isso que o Senhor Jesus deseja e espera de cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 34 ao 35, disse o Senhor: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como tem sido desafiador a questão das redes sociais, muitas vezes trazendo um verdadeiro caos aos relacionamentos de todas as áreas. Uma linha tênue se estabelece entre o amor e o ódio, quando pessoas entram em contato umas com as outras em relação a sentimentos e emoções expressas através dessas redes, quando pessoas não vigiam e não querem aprender de Deus, caem em ciladas malignas, trazendo para a sua vida separações, tristezas, desânimo e até mesmo terríveis tragédias, como, por fim, o suicídio. Portanto, amados, estejamos vigilantes, orando e lendo a Bíblia diariamente, para não cairmos nos laços e ciladas do diabo, nosso adversário. Pois é inegável que tem sido desafiador e muitas vezes prejudicial o contato nas redes sociais entre as pessoas em relação a sentimentos e emoções expressas ao público. Que terrível é constatar que o ódio tem aumentado entre as pessoas, que
nem mesmo se conhecem por uma conexão com a internet através de um celular ou computador, tem sido devastador. Digamos que hoje vivemos no mundo de tecnologias e sem amor. E você que está até agora aqui comigo, quero dizer que a intenção deste vídeo é apresentar soluções para o tema proposto e não apenas comentar fatos, etc., mas sim direcionar cada um o que fazer para lidarmos com essas questões tão delicadas e difíceis que tanto afeta nossos sentimentos e vida. Bem, continuando a refletir sobre a questão do esfriamento do amor, aqui está o que devemos fazer para cumprir a lei do amor em nós e andarmos corretamente diante de Deus e de Cristo, para que o seu Espírito permaneça em nós e assim não sejamos condenados por Deus. Façamos isso, como está escrito em Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Não deixemos ser contaminados com o desamor, não permitindo jamais que a chama do amor de Deus em Cristo Jesus por nós se apague e se extinga. Mas, ao contrário, devemos alimentar essa chama imortal para iluminar nossos passos rumo à eternidade no reino de Deus, onde Cristo é Rei. Amém. Seja o Senhor do teu coração e vida, e que o seu amor nunca se apague, mas que brilhe sempre no teu olhar, por onde quer que você vá. Amém.